Boa tarde a todos. Vamos mais a um vídeo sobre como nos defendermos das estratégias de ataques de Satanás. Saiba como Satanás utiliza suas artimanhas para nós podermos nos defender. Vejam, todos os dias, como eu disse, vamos relembrar. Repitam 3 vezes ao acordar: eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. E à noite, antes de dormir: eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. Então vamos ver das melhores estratégias de Satanás. Como Satanás, o modus operandi de Satanás e como podemos resistir a elas. Como Satanás passa seus dias, sabendo que não tem mais tempo a perder, porque os seus dias estão contados e a sua derrota é certa. O apóstolo Pedro escreveu que o diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Vejam em Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Tá? Precisamos estudar as táticas do inimigo para derrotá-lo. Vou compartilhar 4 estratégias comprovadas de Satanás e algumas sugestões de como resistir a essas 4 estratégias. Primeiro, tentação. Satanás incita-nos, nos desafia a ceder a impulsos que viciam a nutrir o egoísmo e a ganância. Vejam, impulsos que viciam a nutrir egoísmo e ganância. Egoísmo e ganância são os 2 sentimentos que nutrem a essência do pecado. Lembrando que o pecado é o nosso distanciamento de Jesus. Então, Satanás manda impulsos visuais, impulsos sonoros, impulsos olfativos, para que possamos nutrir nosso egoísmo e nossa ganância. Vejam, como podemos resistir a essa tentação direta através desses impulsos? Jesus usava uma técnica defensiva feita em 2 passos. O primeiro passo, ele ordenava que Satanás se retirasse. Vejam, naqueles 40 dias em jejum, quando Jesus foi tentado por Satanás. Nas 3 tentações, Jesus ordenou para que ele se retirasse. E ele se retirava. Depois citava as Escrituras. Vejam, se lembrem quando Satanás disse para que Jesus transformasse a pedra em pães, para que ele matasse a fome dele. Jesus citou as Escrituras. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, que sai da boca de Deus. Lembrando que a essência dessas tentações foi ter Satanás tentado a Jesus se afastar Jesus de Deus, sabendo que
Jesus é filho de Deus, Satanás, vendo que Jesus já estava dando o pontapé inicial para o plano de salvação da humanidade através do santo sacrifício da cruz, ele procurou incentivar que Jesus fizesse as coisas por conta própria e fizesse que Jesus deixasse Deus de lado. Só que foi uma tentativa infrutífera. E ele ordenava que Satanás se retirasse. Depois citava as Escrituras, como eu já dei o exemplo. E vocês, nós, temos o direito de dizer a Satanás que ele se retire, que ele vá embora, quando se depararem com a tentação. E há grande poder em memorizar as Escrituras. Por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus, nós lermos a Bíblia todos os dias. É muito importante que nós fazemos penitências e jejum. Depois eu vou falar num vídeo à parte sobre a importância da penitência e a importância do jejum. Tudo baseado no que eu ouvi o Frei Gilson falar. E o Frei Gilson falou sobre as penitências e sobre o jejum, baseado tudo nos ensinamentos do nosso querido e eterno Monsenhor Jonas, da Canção Nova. Então, estudem a palavra de Deus todos os dias, porque é importante numa hora dessa. É muito importante na hora da tentação. Mande Satanás se retirar e citem sempre uma palavra das Sagradas Escrituras. Uma coisa fortalece a outra. E como Jesus fez naquelas 3 tentações. O poder das Escrituras não apenas intimida Satanás, mas também traz um espírito renovador para a sua fé cristã. Mentiras e enganos. Além das tentações, Satanás dissemina mentiras e enganos. O diabo é chamado de o grande enganador. Ele tenta imitar todo o princípio que o Senhor Deus, nosso Deus, apresenta. Embora Satanás vá lhe contar mentiras, vocês podem contar com o Espírito que lhes dirá a verdade. É por isso que a presença do Espírito Santo é tão importante nas nossas vidas. Aí é que está fazendo um adendo da importância da penitência e do jejum. Nós nos ligarmos mais fortemente ao Espírito Santo para que nós possamos resistir às tentações, para que, através da nossa ordem em Cristo, para que o diabo se retire das nossas vidas e citando as Sagradas Escrituras para que isso se concretize de um modo definitivo. Contendas. Satanás é o pai da discórdia. Ele adora ver as pessoas discutindo, se desentendendo. Vejam esta malfadada guerra entre irmãos da Ucrânia e a Rússia. Vejam bem, é muito importante. Um dos fatos das bem-aventuranças. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vejam, vamos pegar o exemplo desta guerra. Quem chegou primeiro? A origem de tudo não foi o povo russo. Então vejam, seria interessante que as autoridades da Ucrânia fizessem o quê? Pensasse nas vidas que estão sendo perdidas
e façam um acordo para que essa guerra termine, porque quem chegou primeiro foi a Rússia. É claro que há dinheiro metido no meio de tudo isso, mas há também a ganância da posse do território. Há muito dinheiro em jogo. Mas o que é importante é o quê? Que essa guerra termine em benefício das pessoas inocentes que estão morrendo. Façam um acordo e role os acordos mais lá para frente, para que ambos os lados entrem num entendimento. Porque o que hoje é impossível de ser resolvido, mais lá para frente, sem esse ditador de segunda categoria que é o Putin, os seus asseclas, tudo, então muita coisa pode ser mudada. Então hoje o que importa, deixem de lado a ideia do dinheiro, da terra e da posse. Pensem somente nas vidas que estão sendo perdidas, no sofrimento de pessoas que estão passando por isso de um modo tão injusto. E deixem um acordo mais lá para frente. Mas primeiro parem a guerra. Então é importante que se fazem as pazes. E não importa quem começou a briga. Não importa se a Rússia começou com isso. Nesse caso, tá? E por último, o desânimo. Satanás usa eficazmente essa ferramenta contra a maioria dos santos fiéis, quando tudo o mais falha. Um político do século passado deu sugestões de como lutar com o desânimo. Sirva o seu próximo, trabalhe, não fique ocioso, trabalhe, sirva o seu próximo. Evite ficar na ociosidade, tenha bons hábitos de saúde e peça uma bênção para o seu pastor ou para o seu padre. Ouça música clássica e trace metas. Louve as bênçãos de Deus na sua vida. Tudo isso é importante para combater o desânimo e são medidas importantes para vencermos Satanás. Muito obrigado. Quem gostou, dê um like e, se possível, se inscreva no meu canal. Muito obrigado.